Sim, é exatamente isso que vocês acabaram de ver. Eu odeio ler. Mas parece hipocrisia, né? Porque eu tenho um bocado de livro aqui atrás. Mas é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque uma pessoa, assim como eu, que odeia ler, conseguiu ler a maioria desses livros que estão aqui, principalmente a Bíblia, que só nela contém 66 livros e eu já li ela 3 vezes, estou lendo a quarta esse ano. Então, sim, uma pessoa que, mesmo que odeie ler, ela consegue ler quantos livros ela quiser, certo? E se você é essa pessoa, fique nesse vídeo. Fala, devocionalzeiros, como é que vocês estão? Isaac por aqui e hoje eu quero conversar com vocês o meu método de leitura. Como é que eu, uma pessoa que odeia ler, cara, eu realmente odeio ler, certo? Só que eu criei uma metodologia, na verdade possa ser que eu não tenha criado, já deva ter outras pessoas fazendo, mas à medida que eu fui aprendendo comigo mesmo, eu fui desenvolvendo o hábito da leitura e ao mesmo tempo parando de rejeitar a leitura. Porque uma coisa é você gostar, outra coisa é você não gostar, odiar, mas ao mesmo tempo que você odeia aquilo, por constância, por hábitos, por saber que aquilo é saudável, você continua. Vamos pensar em verduras, em legumes que algumas pessoas rejeitam, odeiam, né? Mas mesmo assim comem. Por que comem? Porque sabe que faz bem para a nossa saúde. Da mesma forma, para mim, é a leitura. Eu leio porque eu sei que eu tenho que ler. Eu vou falar sobre alguns benefícios aqui que a leitura tem e eu vou convencer a você ler também, mesmo que você odeie, tá? E como é que eu comecei a odiar livros? Isso foi desde a minha infância. Eu nunca fui muito de estar lendo, nunca fui colocado diante de livros na minha infância. Não, eu era aquela pessoa de rua mesmo, gostava muito de jogar bola, mesmo não sabendo jogar, até hoje eu não sei jogar bola. Me chamo para qualquer coisa mesmo para jogar bola. Então, à medida que eu jogava a bola ali e fazia outras coisas, enfim, brincava, eu não mantinha aquela constância ou aquele hábito de leitura, nem mesmo na escola. Os livros da escola eu odiava. Odiava. Eu estudava escola pública e a gente ganhava aquele montão de livros, né? Quem estudou escola pública, comenta aí se você também ganhava esses livros. E aí eu ganhava aquele montão de livros, eram uns 12 livros, e levava para casa aqueles livros e, cara, sinceramente, eu nem tocava neles. Eu nem tocava neles. Certo? Então eu nunca tive esse hábito de leitura. Só que quando eu fui crescendo ali, já no meu ensino médio, né, entre os 14, 15, 16 anos, eu tive que começar a ler por causa justamente de algumas matérias que tinham algumas leituras obrigatórias para fazer resumos, síntese, enfim. E aí eu comecei a ter essa prática de leitura, mas ainda odiando, abominável. Quando eu abria aquele livro ali, começava a ler, já dava logo aquele sono, pegava o livro aqui, começava a ler, já começava a fazer aquele... Nossa, era triste. Enfim, então, odiando livros, continuei na persistência de tentar ler, de tentar compreender como é que as pessoas elas gostavam de ler. Eu olhava para algumas pessoas e dizia, nossa, tinha gente que, sabe, babava quando dizia sobre leitura. E eu ficava, como é que pode, né, uma pessoa gostar de ler? Só que eu, mesmo odiando ler, eu consegui destravar o meu hábito de leitura, consegui destravar a minha conexão com os livros através desse método que eu vou falar com vocês hoje. Então vamos lá aprender como na prática hoje eu leio mesmo odiando ler. Eu vou apresentar aqui essa tela para vocês, talvez fique um pouco pequeno, mas aí eu vou citar, obviamente, tudo que está escrito aqui e vocês vão acompanhando, tá? Primeiro eu quero falar com vocês os benefícios da leitura. Cara, se você não for convencido que a leitura é a melhor coisa para a sua vida, eu não sei como te convencer. É a mesma coisa de falar para alguém que está precisando emagrecer, que ele está obeso e precisa emagrecer, e dizer, não, eu estou bem. Tá bem até uma doença chegar até a tua vida. Cara, você precisa emagrecer, você precisa cuidar da tua saúde. E a mesma coisa serve para a leitura, porque a leitura faz muito bem para a tua saúde. Na verdade, ela vai prevenir coisas que você com certeza não quer ter futuramente. Então preste atenção aqui. A leitura tem diversos benefícios, entre eles, desenvolvimento do cérebro. Então, sim, imaginação, antecipação e aprendizagem são aprimorados quando você lê. A melhoria da tua saúde mental. Então, quando você lê, você está acelerando alguns processos do teu cérebro que quando você não tem esse hábito de leitura, ele não consegue acelerar. Ele fica um pouco mais lento. E isso eu estou falando de forma cognitiva, tá? Então, melhora um pouco mais da tua saúde mental. Terceiro, enriquecimento do vocabulário. Gente, se você sentar com alguém que lê, nossa, ele vai citar palavras que talvez você nunca tenha ouvido.
Principalmente quando se trata da Bíblia, de livros mais antigos ou de livros técnicos, enfim, acadêmicos. Quando você vai lendo esses livros, você vai aprendendo, aprimorando o seu vocabulário. Parece que você está lendo um dicionário e aprendendo palavras novas. É assim que eu me sinto quando eu estou lendo alguns livros. Então perceba também que você vai melhorar o seu desenvolvimento de pensamento crítico. Quando você está lendo, a tua imaginação ela está sendo melhorada. Então você vai lendo aqueles versos, aquelas histórias, e você começa a pensar, a conjecturar na tua mente, e você vai pensando cada vez mais e melhorando, aprimorando a tua imaginação. A tua forma de tomar atitudes vai melhorando. Isso com a melhoria do teu córtex pré-frontal através da tua leitura. Depois, você vai vendo que a tua capacidade de argumentação vai melhorando. Então, quando você lê muitos livros, é como se você soubesse de uma enciclopédia de coisa, e quando você está diante de alguém, você começa a citar frases, contextos, histórias que você leu que você nem imaginava que poderia estar falando sobre aquilo. E sim, os livros te dão esse poder de argumentação, né? Uma didática incrível. E eu só aprendi a melhorar, inclusive, a minha dicção, a minha comunicação através da leitura. Então, gente, sabe aquela coisa que você odeia, mas faz muito bem para a tua saúde? É a leitura. Então, sim, você precisa ler, você precisa obter esse hábito, mesmo não gostando, tá? Mesmo não gostando. Mas eu vou te mostrar como é que você vai poder melhorar isso. Mas continuando aqui, também você vai aumentar a tua capacidade de interpretar as coisas. Então, a capacidade interpretativa é quando você está lendo algo e você não precisa pensar muito para discernir o que está escrito ali. Não. Olha, no estralar de dedos, você já sabe, você já discerniu, você já aprendeu, já interpretou. Por quê? Você é um bom leitor, certo? Também desenvolver a tua criatividade e imaginação, como eu já tinha abordado aqui em outro tópico. Também a ampliação da habilidade na escrita. Quando você lê muitas palavras, você vai vendo algumas palavras, por exemplo, que têm acentos que você não conhecia, ou até mesmo você não tinha costume de utilizá-las, e quando você vai para escrever, você lembra delas. Por quê? O teu cérebro está totalmente treinado para escrever essas palavras, porque o teu olho ele já viu elas. Estão percebendo? E aí a tua memória vai fazer com que você escreva elas sem errar, porque você lembra de cada uma delas. Também a prevenção de doenças neurodegenerativas. Gente, infelizmente, várias pessoas, quando chegam a certa idade, elas estão perdendo um pouco mais, tanto das lembranças, de coisas que aconteciam na sua vida, estão perdendo mais essa parte da imaginação, de interpretar, a parte mais cognitiva. Por quê? Porque não criaram esse costume, não tiveram o hábito da leitura. E por último, gente, é a manutenção do sono e do estresse. Ah, Isaac, quando eu leio é aí que eu fico estressado. E eu já tive essa experiência. Eu lia da vontade de jogar o livro na parede e, nossa, eu não aguento mais ler. E, gente, é super normal, tá? É super normal você ter esse sentimento. Mas quando você cria esse hábito, quando você começa a ler diversos livros, você vai vendo que a leitura vai fazer o contrário. Não vai te estressar. Vai evitar que você se estresse ou acalmar os seus nervos. Às vezes, quando eu estou muito estressado e eu pego um livro e eu começo a ler ele, gente, é dito e feito, como as pessoas falam, né? Eu já paro de ficar estressado. Então, isso são alguns dos benefícios que a leitura te promove. Se você não ficou convencido ainda, então, enfim, você não acredita no poder da leitura e muito menos da melhoria da tua saúde mental através dela. Perfeito? Então, vamos lá. Como é que funciona a minha metodologia de leitura? Preste muita atenção aqui. Vamos dizer que o meu livro ele tem 200 páginas, tá? Esse livro com 200 páginas, obviamente, eu vou ter que dividir ele em questões de dias. Eu sempre faço isso. O que é que normalmente as pessoas fazem? Elas pegam o livro e em um dia elas leem 30 páginas. E depois passam aqui 10, 30, 40 dias sem ler. Quando ela retorna a ler, ela não lembra de nada. Ela não lembra de nada. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo diversas vezes. Então, não, gente, essa metodologia não funciona. Tem outra pessoa que ela vai ler esse livro todo em um dia.
certo? E quando ela lê esse livro todo em um dia, no final do dia, ela já esqueceu. Por quê, gente? Porque ela não conseguiu absorver o que o livro estava dizendo. Ela não conseguiu absorver a essência do que o escritor ele queria repassar com aquele livro. Então, óbvio, ela acabou esquecendo. E qual é a melhor forma, certo? Que eu quero falar com vocês hoje aqui, de leitura. Gente, quero falar com vocês isso aqui. Lembrando, essa é a melhor forma de leitura que eu encontrei para mim. Não foi ninguém que me disse, como eu falei. Pode ser que já existe essa metodologia, outra pessoa que criou. Mas, obviamente, eu aprendi sozinho que dessa forma, para mim, é eficiente. Para você pode ser? Pode, mas talvez não. Então, você pega essa metodologia que eu vou falar e tenta editar ela. Tenta aplicar na tua vida de uma forma que realmente dê e seja aplicável para você. Perfeito? Então, aqui tudo é mutável. Então, você pode pegar essa metodologia e criar a sua própria, tá bom? Então, seguimos aqui. Melhor forma de leitura para mim tem sido o seguinte. Eu tenho o meu livro, certo? Com 200 páginas. Esse livro de 200 páginas eu vou dividi-lo. Normalmente, até 200 páginas eu consigo dividir em 10 dias. Então, fica 20 páginas por dia. Isaac, isso é muito difícil para mim agora. Tranquilo. Divide em 30 dias. Vai ficar entre 6 a 7 páginas aí por dia, certo? E quando eu penso assim, de 6 a 7 páginas por dia, já melhora. Por quê? 6 a 7 páginas, gente, você vai ler aqui em 30 a 1 hora. Então, se você não consegue separar 30 minutos para a tua leitura, 1 hora para a tua leitura, você não quer aprimorar as tuas habilidades, você não quer ser uma pessoa melhor. E eu gosto muito de confrontar vocês em relação a isso. Se você já me segue aqui, sabe que eu sou assim. E, gente, você precisa ser melhor, você precisa melhorar. Ou você vai viver dessa forma medíocre o resto da tua vida. É sério, cara. Começa a ler, começa de forma intelectual a aprimorar as tuas habilidades. E a leitura vai facilitar isso. Então, sim, você vai tirar a partir de agora 30 minutos a 1 hora. Isaac, 30 minutos a 1 hora é muito difícil para mim. Perfeito. Vai aumentando a quantidade de dias, gente, e vai dividindo esse livro, certo? Vai lá aumentando a quantidade de dias, não tem problema. Eu sempre aconselho até no máximo 90 dias. Porque, gente, passar disso você não vai lembrar de nada. 90 dias já é muito difícil lembrar, então mais de 90 dias eu não aconselho, certo? Eu não aconselho. Não é interessante, tá? E quando eu digo que não é interessante, aí vocês vão lá, Isaac, eu vou separar aqui um livro para ler em basicamente 1 ano. Não, se você separar um livro para ler em 1 ano, cara, desista. Então, beleza. Depois que eu fiz aqui a separação por dias, o que é que eu começo a fazer? Agora, eu começo a fazer em formato de checklist, tá? Eu estou utilizando o Notion aqui, tá bom? Não sei se você tem prática com o Notion. Você pode utilizar a planilha, o Word, até tua folha mesmo de papel e fazer esse checklist. Vou colocar aqui, checklist. Então, o meu checklist é para eu fazer com que o meu cérebro entenda que eu estou chegando perto do meu objetivo. Então, eu coloco aqui dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante, tá? Quando eu fiz minha primeira leitura, marquei aqui, deu check, deu check, deu check. Isso vai gamificando a minha leitura. Isso me ajuda muito, é sério, me ajuda muito. Por quê? Quando eu gamifico a minha leitura, eu estou fazendo como se fosse um jogo. A cada página que eu leio, eu vou marcando ali, vou dando check. Nossa, estou vencendo, estou ganhando. É uma recompensa. A minha dopamina ela aumenta quando eu penso que a cada check que eu dou ali, eu vou ganhar algo com isso. Então, essas duas estruturas aqui me auxiliam muito. E por último, que eu quero falar com vocês, que além do checklist, que além na separação aqui por dias do livro e tudo mais, o que é que me auxilia? Durante a leitura, tá? Durante a leitura. É o método Pomodoro e o Lo-Fi. Isso me ajuda muito. Isaac, o que é o Lo-Fi? O Lo-Fi é aquela música só instrumental. Eu vou dar esse exemplo aqui bem básico mesmo. E o Pomodoro é como se fosse um cronômetro, tá? Ele é um cronômetro que vai te ajudando e auxiliando durante a leitura. Eu vou te mostrar na prática como é que eu faço aqui. Vocês estão dentro do meu Notion, certo? Essa é a minha biblioteca, tá? Toda a minha biblioteca aqui. Então, esses aqui são os livros que eu já li,
Isso aqui é os livros que eu tô lendo. Eu tô lendo a Bíblia novamente esse ano, tá? Dia a dia com Charles Spurgeon, sobre louvor. Enfim, aqui são os livros que eu quero ler, são as categorias e tudo mais, perfeito? O meu objetivo de leitura, certo? E, gente, rapidinho aqui, tá? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte, comenta o que é que você tá achando da metodologia, que eu vou responder cada comentário de vocês. Me ajuda a bater a meta de 1.000 inscritos. Valeu? E aqui está o meu Pomodoro. Esse Pomodoro aqui, ele já vem com Lo-Fi. Eu não sei se vocês conseguirão ouvir aí, tá? Mas basicamente aqui, ó, ele vai contar 10 segundos para iniciar e depois que ele contar os 10 segundos, ele vai começar a contar agora um time de 50 minutos. Ele tá tocando uma musiquinha aqui só instrumental, às vezes é um som da chuva, vai depender muito como você prefere. E aí no final de 50 minutos, ele sempre vai ter 10 minutos de descanso. Então eu leio por 50 minutos, descanso por 10 minutos. Leio por 50, descanso por 10 minutos. Então, se eu não consigo ler 50 minutos, leio por 30, descansa 5 e assim por diante. É assim que eu utilizo o meu Pomodoro, tá? Esse é o Pomodoro já com Lo-Fi. Esse aqui é o Pomodoro sem Lo-Fi. Isaac, eu odeio ler escutando música, porque ou eu vou prestar atenção na minha música ou eu vou prestar atenção na leitura, Isaac. Eu não consigo fazer os dois. Então, utiliza o Pomodoro sozinho, tá? Pode utilizar sozinho. Pomodoro, gente, é só pesquisar no Google, vai ter diversos aí, tá? E Lo-Fi vai ter um bocado também no YouTube. Fiquem bem tranquilos aí para achar o de vocês e qual vai se adaptar melhor para vocês. Então, basicamente, são essas 3 estruturas que eu utilizo aqui. Primeiro, pego o meu livro, separo por quantidade de dias, eu faço o meu checklist aqui, para todos os dias eu ir marcando. E por último, sempre quando eu estou lendo, eu utilizo o Pomodoro e utilizo um Lo-Fi por trás para que eu aumente cada vez mais a minha produtividade da minha leitura. E olha, eu passei cada um desses detalhes aqui para vocês. Obviamente, eu não consegui destrinchar tudo que eu utilizo durante a minha leitura, mas basicamente são esses 3 tópicos aqui que eu utilizo, tá, gente, na minha metodologia. Se você quiser descobrir mais passo a passo como é que eu faço a minha criação de hábitos e me mantenho constante todos os dias, não só na leitura, mas a minha oração, no meu devocional, nas minhas atividades físicas, na minha boa alimentação, eu quero que você conheça o método HD, o método hábito devocional, onde eu ensino passo a passo da minha metodologia de criação de constância, de criação de hábitos, para você se tornar uma pessoa melhor. Leitura vai te dar cada vez mais autoconfiança. Pode ter certeza disso, mas não só a leitura, a atividade física e o teu contato diário com Deus. E é isso que eu ensino lá no Método HD, então vem, seja um devocionalzeiro oficialmente. Então te espero na nossa comunidade incrível dos devocionalzeiros lá no Método HD. Eu já quero te dar boas-vindas no nosso grupo do Telegram e com certeza isso aqui é só o começo. Deus vos abençoe.